Olha a carinha. Olha o encantador de bebês, Rodrigo. Para contratar... Mentira, não tem número. Ai, filha, dorme. Ela tá bem séria. Para maiores serviços. E aí, gente, tudo bom? Bom! Hoje o vídeo é comigo aqui, falando um pouco sobre o relato do parto de Luna e como foi minha visão, né, de tudo isso. Tem muita gente aí falando que eu tô sumido e tal, mas agora vocês sabem, né, pai de dois, então é a correria dobrada. Mas enfim, então tudo começou no dia 4. Na verdade, uns 2 dias antes, Camila começou a reclamar de dor, tal. Ai, tá doendo o pé da barriga, ai, eu não consigo mais andar, ai, eu não aguento mais e tal. E aí, nesse momento foi que, pra mim, começou a chegar assim, tá chegando perto, né? Porque passou a gravidez inteira, tipo, eu preocupado com o Luca, com ela, assim, mas, tipo assim, a gravidez foi muito rápida, né? E aí, quando começou a cair a ficha pra mim que a Luna tava perto de nascer, foi quando ela começou com essas dores. Porque a Camila não reclamava muito e tal, as dorezinhas que sentia era normal. Mas essas aí, eu já percebi que estavam diferentes, né? E aí quando foi, eu acho que foi no dia 2, mais ou menos, dia 1, dia 2 de setembro. Quando foi no dia 4, a gente foi na médica. E aí, como você, ela já deve ter comentado, né? A gente foi lá no... Eu não esperava nada. Eu, como sempre, tá, Camila... Eu achava que era as mesmas dores, né, dos 2 dias anteriores, que ela passou acho que o dia 1, dia 2 reclamando de umas dores. Então quando foi no dia 4 a gente vai lá no médico, ela vai ver a médica, né, Carla vai falar, ah, não, isso é normal e tal, e volta pra casa. Porque eu tava esperando que Luna viesse no dia 10, né, que é meu aniversário, ou depois disso, que ela tava prevista pro dia 17. Então eu achava que entre o dia 10 e o dia 15 era a data provável que ela viria. Enfim... Então Camila começou a sentir essas dores, a gente marcou, foi lá em Carla e tal. E aí Carla falou, ah, tá bem próximo. Já estava dilatado um pouco. E falou assim, ó, vamos almoçar e volta aqui. E eu, ah, não, vamos embora, nem precisa disso. Eu achava que, ó, que tava bem longe. Aí eu disse, não, vamos fazer o que a médica tá pedindo então, né? Vamos almoçar e voltar. Bom, em 2 horas a gente fez isso, foi num shopping, almoçou, voltou. Quando voltou, Camila já tinha dilatado mais. Eu acho que já estava 4,5 para 5 centímetros. E aí a doutora Carla falou, não, daqui direto para a maternidade, porque eu não vou mandar você para casa com isso. E aí eu também já fiquei meio assustado, né? Como é que vai para casa com a dilatação dessa, né? Então não tem como. Para vocês verem, eu não levei mala, eu não levei nada. As coisas de Camila já estava preparada, de Luna também, então eu já tinha colocado no carro, porque, né, numa emergência estava lá. Mas as minhas, eu não levei absolutamente nada. E aí eu liguei pra minha mãe, né, pra minha sogra, e falei, ó, separa umas camisas aí pra mim e tal, porque hoje a gente não vai voltar não. E aí eu achei que esse parto, assim, por incrível que pareça, a gente foi menos preparado, eu acho, por conta, sei lá, do dia a dia, como eu falei, da correria. A gente não se preparou tanto quanto no primeiro. Eu e Camila também. Depois que passou o parto, a gente conversou e tal, e aí hoje eu tenho essa impressão, sabe, que a gente, sei lá, já passei por isso, não sei se foi isso ou se foi a atenção voltada também para Luca, que a gente não se preparou tanto quanto a gente se preparou no primeiro. E eu acho que sim, foi uma lição aprendida, isso, que se a gente tivesse preparado mais, talvez seria até mais tranquilo ainda, mais tudo. Foi um parto excelente, né? Foi um parto massa, assim, né? Foi muito emocionante, para mim principalmente. No de Luca eu chorei no dia seguinte. Eu vim chorar, desabei de emoção e tal, tudo no dia seguinte, depois do parto. E no de Luna foi assim, depois desse processo, depois da internação de Camila, que ela foi pro quarto, que eu vi, putz, Luna vai nascer mesmo. Aí foi quando a ficha, que eu falei, que a ficha começou a cair, aí começou a vir vários pensamentos antigos, né? Da primeira perda, que internamente na minha cabeça era uma menina e tal. E aí com a história com o vídeo de Camila do sonho, essa imagem, esse sentimento em mim ficou mais forte ainda, né? Então eu sempre tive essa impressão de que tinha sido uma menina. E não sei porquê, não me pergunte, assim, não tem nada de religião, tá? Pode ter espiritual, assim, do momento e tal, mas nada com nenhuma religião, respeito todas.
Mas no momento lá começou a vir esses pensamentos pra mim de que Luna tava retornando e Camila nem sabe disso. Caramba, eu me arrepio inteiro. Mas teve um momento na sala que eu tive uma visão que tava assim, tudo branco, sabe? Tudo branco e a menina caminhando em nossa direção. E aí foi nesse momento que eu gravei também, eu acho que até falei isso na câmera, né? Que eu falei, caramba, tá vindo vários pensamentos aqui em mim. A gente tá aqui esperando, eu tava conversando com a Camila. Hoje de tarde a gente foi na consulta e a gente foi no consultório de carro, né? Quando a gente perdeu o nosso primeiro bebezinho, a gente saiu de lá e pegou a Avenida Paulista, né? E saiu andando muito triste no carro, com a feira e tal. E hoje a gente saiu de lá com a sensação de que Luna voltou, né? E que hoje ela vai vir para nossos braços. É muito louco isso. E eu digo assim, a gravidez foi rápida e tal, mas agora eu tô pensando assim, pô, foram 3 anos de espera para ela chegar aqui. Eu vou parar por aqui que eu já chorei mais. Ela nem nasceu, eu já chorei no de Lucas, eu só chorei no outro dia. Eu lembrei muito do caminho que a gente tinha feito, da saída do consultório de Carla para casa. E foi um momento muito triste no carro, a gente chorando, se perguntando o porquê, né? Tinha acontecido isso logo com a gente e tal. E a gente queria tanto aquele filho naquele momento. E hoje, parece que tudo aquilo que era para ter acontecido antes, aconteceu agora. E hoje eu me sinto muito mais preparado. Eu acho que agora, realmente, sei lá, foi o momento certo dela vir. E eu tenho muito disso, assim, dentro de mim, que foi o retorno de Luna pra gente, né? É como se ela não tivesse preparado naquele momento, tivesse desistido, sei lá, de vir, alguma coisa aconteceu que ela não pudesse vir. Luca veio, mostrou o caminho, digamos assim, mostrou que a gente estava preparado, e aí eu acho que ela veio depois com mais segurança, né? Essa é a impressão que eu tenho. Mas então, voltando para o parto, eu achei que esse parto foi apesar de a gente não ter se preparado tanto, foi mais tranquilo para mim. Eu já sabia mais ou menos o que esperar, já não era mais a primeira vez. A primeira vez você fica naquela ansiedade de tudo que vai acontecer. Já para Camila eu achei que esse parto ela teve mais medo, foi mais ansiosa. Eu acho que foi essa falta de preparação. Então, no começo foi muito legal, né? Ela dançando, descontraindo. Eu disse, eu achava que não ia fluir muito não o parto no começo. Ela brincando, não tava nem aí, dançando e tal. E aí depois que a bolsa estourou, aí o bicho pegou. Aí quando foi que eu vi que ela mudou a feição, né? E aí entrou naquele momento mesmo do parto. Só que eu tive uma impressão também que depois Carla confirmou que no momento ali naquele momento que estava acontecendo, a ansiedade de Camila estava muito grande. E ela estava muito preocupada sempre com passos que ia acontecer na frente, em vez de estar preocupada aqui, focada no que estava acontecendo agora, sabe? Tipo assim, tinha momentos que a gente precisava que ela respirasse agora, e ela estava preocupada no efeito da anestesia, sei lá, daqui a 10 minutos. Calma, deixa os 10 minutos, daqui a pouco os 10 minutos chega. E então assim, eu falei isso pra ela depois do parto. Eu acho que tu ficou assim, sei lá, foi engraçado, dava pra perceber que ela tava fora do foco do parto, sabe? Por um momento ela ficou completamente fora do foco. E aí eu acho que também foi quando Carla percebeu e pediu pra eu ficar sozinho com ela no quarto. E naquele momento eu lembro, eu falei algumas coisas pra ela e a gente focou no momento que a gente tava, sabe? Naquele exato momento, naquele segundo ali, eu puxei ela para perto de mim, ela também se permitiu a vir, ela se permitiu escutar, né? Que é difícil às vezes naquele momento, você tá prestando atenção em alguma coisa, e parecia que ela estava no outro mundo, sabe? Assim, completamente desnorteada. E aí eu conversei, ela explicou, Rodrigo, eu tô preocupada com o Luca, minha cabeça tá em Luca e tal. E a gente conversou, Camila, precisa focar um pouco aqui no parto e tal. Luca tá com a avó, tá bem, tá com minha mãe, tá com sua mãe, tá bem. E vamos focar aqui porque
na minha impressão, eram 3 forças que ela ia fazer e Luna ia nascer. E ela escutou e aí ela voltou, parece que ela voltou para aquele ambiente ali e tal. E aí eu chamei a equipe médica de volta e foi bem impressionante assim. E depois eu conversando com ela, Camila, eu achei que, né, eu voltei com esse assunto, achei que tu tava um pouco fora de foco e tal. Ela, porque não é tu que tá parindo, vai lá parir no meu lugar e tal. Aí eu falei, realmente, né, eu não posso falar nada porque eu não sei a dor que ela tava sentindo assim, né, na real, eu não sei a dor. Eu dei o meu máximo de apoiar, né, de fazer uma massagem, sei lá, tentar deixar ela o máximo confortável possível. Vai, parei. Parei que esse negócio tá dando certo. Mas assim, na verdade mesmo, a dor é ela que sentiu. E eu não sei, nem imagino, né? Eu sei que dói pra caramba. Mas assim, aí eu fui dizer, realmente eu não posso, me colocando no lugar dela, talvez eu não teria esse foco que eu tô falando pra ela, que eu percebi que ela tava fora, né? E aí é engraçado que no outro dia, quando a doutora Carla chegou para conversar com a gente, a primeira coisa que ela falou foi isso: Camila, eu percebi uma coisa em você. E quando ela falou essa palavra foco, aí Camila olhou para mim, eu olhei para ela, eu fiz, tá vendo? Era tipo assim, foi uma coisa, sei lá, diferente, sabe? Mas isso foi muito marcante para mim, assim, também. Então, e o que eu marquei também, o que mais me marcou também, foi esse fato de eu me emocionar muito antes, né, com essa história de se reconectar com Luna e com essa história dela voltar e tal. E pô, o parto foi maravilhoso, né? Camila, como vocês podem ver, tipo, o corpo dela reage muito bem ao parto e todas as etapas certinho, o corpo parece estar programado, foi fazendo e tal, vai dilatando e vai acontecer, isso já aconteceu. Tudo que é programado em um aconteceu. Então assim, comparando, fazendo a comparação, que eu acho que nem deve se comparar, porque cada parte é uma experiência, mas fazendo essa comparação, né, dos dois, e deixando uma lição, uma mensagem, é que assim, eu acho que a gente deve se conectar, a gente deve estar focado naquilo que a gente está fazendo naquele momento, independente das dificuldades. Eu sei que tinha uma dificuldade agora, que a gente tinha um filho que a gente tava com a cabeça fora, mais a mãe, né? Mas a gente tem que focar. O primeiro a gente foi 100% focado, mas também não tinha nada que pudesse nos atrapalhar fora, não tinha nenhuma distração, digamos assim. E nesse agora tinha pensamento em Luke e tal. Então assim, foram 2 experiências incríveis, as duas. A primeira, por ser a primeira, foi aquela ansiedade boa, sabe, foram acontecendo e tudo foi impressionando e tal. E a segunda também, mas da forma dela, sabe? Tipo assim, eu já esperava o passo, mas foi acontecendo, mas foi tudo numa velocidade diferente, num ritmo diferente, foi tudo de um jeito único, sabe? Então assim, é muito engraçado isso. E agora a personalidade também, né, dos bebês. Tipo, o Luca teve uma personalidade, Luna uma outra completamente diferente. E putz, isso é muito mágico, assim. Agora eu tô me sentindo realizado, né, com um casal de filhos. Ser pai de um menino, agora ser pai de uma menina. Enfim, agora a gente tá vivendo uma fase que também não tá sendo fácil, né? Quem é pai aí, quem é mãe sabe que esse comecinho é bem difícil. E principalmente com a mãe, né? Com essa oscilação de hormônios e tal. Então eu acho que Camila, apesar dela estar gravando, focando, gravando, gerando conteúdo e querendo, é o que eu falo, focar o momento dela de agora, para gerar conteúdo para vocês e tal. Ela passa por uma barra muito difícil, sabe? Chora todos os dias, a gente conversa bastante. Agora eu acho que já melhorou bem, mas eu acho que a mãe, né, tem que ter um apoio também, sabe? Dentro de casa, o marido, a mãe, os amigos, sabe? Porque uma conversa, um bate-papo já alivia uma tensão. E é engraçado porque, pelo menos com ela, parece que é no mesmo horário, tudo se repete, sabe? É um ciclo.
E aí a gente foi tentando quebrar esse ciclo do puerpério e ela começou a gravar nesses momentos também. E aí, graças a Deus, as coisas estão melhorando e tá passando. A gente vê que tá amenizando assim a angústia, né? Aquele desespero, o chororô e tal. Mas a lição que eu posso deixar disso é tentar apoiar de todas as formas. Tipo, muitas vezes eu pego ela chorando e pergunto: por que você está chorando? Ela não sabe explicar. Então, se não sabe explicar, o que eu posso fazer é estar do lado, apoiar, sei lá, não vou entender o porquê, mas é como eu falo, tentar de alguma forma confortar, né? Deixar ela bem, e se ela precisar de mim, eu vou estar ali. É a única coisa que eu posso e que eu falo sempre pra ela: o que precisar, eu tô aqui. Uma coisa que me marcou também foi nesse momento que a gente se conectou, eu falei pra ela: Camila, independente de médico, independente de hospital, de equipe, de tudo que tá acontecendo, eu tô aqui com você. E o que você precisar, eu vou estar do lado, independente do que acontecer aqui. Não quero saber se vai acontecer o caminho A, B ou C, não importa. Eu vou estar do teu lado até o final. E a gente vai sair daqui com o nosso filho no braço. E ela chorou, eu chorei, e a gente conseguiu. Mais uma vez a gente conseguiu. E eu agradeço a Deus, agradeço ao universo pela oportunidade de ser pai mais uma vez. Agradeço a oportunidade de viver essa experiência, sabe? E quero aprender muito, estou aprendendo muito. Luca me ensinou muito já. E Luna, putz, nos seus poucos dias de vida aí, menos de um mês de vida também, tem me ensinado outras lições de vida, sabe? São experiências diferentes, mas que eu estou curtindo muito as duas. E espero compartilhar aqui mais histórias com vocês. É emocionante, eu não consigo falar muito. Se eu começar a falar, eu vou chorar demais. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão, até a próxima. Tchau!